Será que vale a pena utilizar o ChatGPT 5? Esse que foi recém-lançado? Bom, eu fiz aqui uma pesquisa sobre esse tema. Na verdade, eu não fiz a pesquisa, eu falei para o Gemini Pro fazer a pesquisa porque ele já tem essa funcionalidade e eu preparei aqui um doc sobre isso. Para quê? Para eu entender que já na teoria, né? Porque eu já vi na prática, já testei um pouco, mas eu quero ver que na teoria promete de memória todas as pesquisas, inclusive aqui já com as fontes oficiais dessa pesquisa. Então, resolvi compartilhar isso aqui com você. E enquanto eu abro aqui esse docs, queria já te perguntar se esse tipo de conteúdo é relevante para você, se esse formato é interessante ou não. E se for, eu vou continuar trazendo nesse formato. Se não for, eu vou pensar em outros formatos. Mas aqui o que acontece? Ó? Ele já trouxe aqui pra gente, tudo configurado. E eu não li isso aqui ainda. Deixei para ler aqui junto do vídeo para ter uma reação honesta aqui. Deixa eu só parar aqui. Opa. Então a gente tem aqui, ó, 3 páginas de conteúdo. Então, beleza. A minha pergunta foi: para quem é o ChatGPT 5? Quem deve utilizá-lo? Em que momento a gente vai utilizar? Quais são as melhorias dele? Por que utilizar ele, não o 4.1 ou 4O, né? E a gente vai tentar entender isso aqui. Só para tu entender um pouco dessa pesquisa, né? Porque não é para todo mundo utilizar o ChatGPT 5. Por exemplo, a gente cria alguns agentes de inteligência artificial aqui, e por trás desse nosso agente, a gente usa uma inteligência artificial de alguma dessas empresas, da OpenAI, da Anthropic. Então, assim, o que a gente pode usar? A gente pode usar, por exemplo, o Claude, a gente pode usar o GPT, pode usar o Gemini, a gente escolhe qual que a gente quer utilizar. E para muitas tarefas, a gente opta por usar, por exemplo, o 4O Mini. Por quê? Porque ele é muito barato, sabe? Ele, para tu gerar ali, para tu mandar tokens para ele, é 15 centavos de dólar por 1 milhão de tokens que tu manda. E para tu ter a resposta de volta, se eu não me engano, é cerca de 40 centavos, sabe? Por milhão de token. Então, assim, é muito conteúdo. Então, a gente gera esse tipo de agente. Só que tem agentes ali que eles são mais trabalhados, ele tem que, como se diz, construir um banco de dados, né, para atender sua empresa, tem que construir uma agenda. Então, a gente já usa ali alguns modelos melhores. Só que, obviamente, é um pouco mais caro. Vai ser ali, tipo, 2, 5, 10 dólares ali por 1 milhão de tokens. De todo jeito, é muito barato por tudo que entrega, né? Só que tem esse custo aí, esse custo é variável. Então, só para tu entender, não é para todo mundo no GPT-5, porque ele é novo, ele é mais rápido e tudo, mas ele também é mais caro do que algum desses modelos que eu falei. Outros, ele é até mais barato. Então, tudo ali é uma balança. Então, a gente tem que entender onde que ele vai encaixar melhor e onde não, para a gente ter as nossas próprias conclusões. Então, beleza. A principal mudança aqui, ele tem uma arquitetura unificada, ao contrário das versões anteriores, onde o usuário precisava escolher entre diferentes modelos. Então, GPT-4 para tarefas complexas, GPT-4o para velocidade, porque assim, como ele tem uma base de dados menor, ele consegue trazer a resposta mais rápido, né? Enfim, não vou explicar muito nos detalhes. Então, o que ele está falando é que tem uma arquitetura unificada, então vai trazer a melhor resposta já mais rápido também. Como ele vai fazer isso, eu não sei, né? Não sou engenheiro da OpenAI. Mas, enfim, o que ele promete aqui, ó? As principais novidades, né? Modos de pensamento, então ele vai pensar antes de responder, isso aqui vai gerar o quê? Uma resposta mais lenta. Então, ao invés de você digitar e já receber ali a resposta em tipo 5 segundos, ele vai demorar 10, 20, 30 segundos para te responder. Só que ele está pensando. Eu utilizei esse pensamento aqui no Gemini Pro. O que eu fiz? Ó, pesquisa todas as notícias, me traga fontes confiáveis e resuma para mim tais perguntas, que foi as perguntas aqui que eu perguntei, por exemplo, ó, o que melhorou? Então, essa aqui é uma pergunta, ele me trouxe aqui. Isso é o pensamento, sabe? Melhorias drásticas de codificação em matemática, ou seja, para quem trabalha com código, vai lá e manda, ele tem que interpretar ou algum conteúdo ali matemático. O código funciona muito bem, por exemplo, eu uso muito o Claude para isso, mas o Gemini também está muito bom. Mas o Claude, por exemplo, você vai lá, manda um código e fala assim, preciso de tal funcionalidade. Ele vai lá e corrige o código para ti e tu já consegue fazer isso, sabe? Então, meio que substituiu já os programadores júniores, porque ele já faz um bom trabalho de programador júnior. Obviamente não substitui um pleno sênior, porque tem a capacidade ali pensante de criar, né? Criatividade. Beleza. Capacidades multimodais aprimoradas. O que é isso aqui? Ó? Habilidade de processar e racionar diferentes tipos de dados, seja texto, imagem, áudio e vídeo, significativamente aprimorada, permitindo uma interação mais fluida e uma compreensão mais profunda de contextos que envolvem múltiplos formatos de informação. Então, assim, se você mandava uma imagem, ele ia ler a imagem, transcrever e pensar em cima daquilo. Se mandasse um texto, era muito mais fácil porque não tinha que transcrever nada, né? O que ele está falando aqui agora é que você pode mandar os dois, você pode mandar uma imagem e ainda embaixo um texto, pode mandar um vídeo ou um áudio, e ele vai entender melhor. Então, isso aqui é só testando para ver na prática mesmo, né? Mas é uma coisa que eles prometeram. Janela de contexto ampliada, que pode chegar a 400 mil tokens em algumas versões, permitindo análise de documentos extensos, livros inteiros e bases de código completa com maior coerência. O que isso aqui significa? É uma janela ali, é uma janela de contexto. Então, vamos supor que você vai lá e manda um oi, tudo bem. Esse oi, tudo bem, ele tem quantos tokens? Vamos lá. Cada token é mais ou menos, assim, uma sílaba, sabe? Mas tem coisas que é um pouco mais de uma sílaba e tal, mais ou menos só para tu entender. Então, oi, tudo bem, seria ali mais ou menos ali uns 4, 5 tokens. Então, tu tem 400 mil
tokens para utilizar. Então tu vai, oi, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? E você? Aí vai respondendo e cria ali todo um fluxo. Então, esse limite de todo o conhecimento que está sendo entendido é esses 400 mil tokens aqui. Mas então, o que é isso aqui na prática? Vamos supor que tu mandou um PDF para ele. Tem várias palavras lá. Ele vai dividir essas palavras em tokens e vai utilizar. Vamos supor que você mandou um PDF que deu 50 mil tokens. Você ainda tem mais 350 para utilizar, conversar com ele sobre aquilo, que ele ainda vai continuar entendendo. Alô, mandei o PDF, conversei, já passou uma semana, tô conversando, ele não entende mais o PDF. Por quê? Porque passou desses 400 mil tokens, entende? Agora ele tá lendo ali mais para baixo. Então, essa que é uma melhoria prometida também. Isso aqui a gente consegue configurar quando a gente usa a API, né? Igual, por exemplo, quando eu monto os meus agentes, eu vou lá e falo o tanto que eu quero que ele entenda. Então, tem empresas aqui que esse valor é absurdo, porque assim, eu quero que tenha todo o histórico ali do cliente. Já outras empresas, não precisa tanto assim. Por exemplo, é um agente ali que só vai cuidar do agendamento. Cara, ele não tem que saber sobre o agendamento do ano passado, do ano atrasado. Ele tem que saber as últimas informações ali, sabe? Então, aqui a gente já coloca um processamento menor. Por quê? Quanto menos tokens, menor o custo. Lembra que a gente paga por milhões de tokens? Se tu tá pegando ali dos últimos 3 anos, tu tá gastando, tipo, milhões de tokens à toa, né? Tu não precisa disso em algumas empresas. Outras já precisa. Por exemplo, você tem um banco de dados gigante que vai ler PDFs e tal. Aí, em vez de ler todos os PDFs da empresa, o que a gente faz? A gente organiza, né? A gente monta aqui um banco de dados, onde ele vai ler exatamente só o que precisa ler, sabe? Vamos supor que você tem uma concessionária, tem vários carros, cada carro ali tem os seus manuais, né, de instrução e tal. Aí o cliente vai perguntar qual que é o parafuso da roda tal, do carro tal. Aí ele vai ler todo o banco de dados para responder? Obviamente que não. Ele vai ler simplesmente o manual daquele carro e dependendo a gente até dividiu categorias. Ó, essa aqui é a parte motor, essa aqui é a parte de transmissão, sabe? Essa aqui é a parte de carenagem. Então, ele vai dividir em categoria para quê? Para ter menos gastos de tokens e entregar o mesmo resultado bom, porque ele tem que ler especificadamente naquele lugar. Por isso que, assim, o nosso trabalho aqui é montar esse banco de dados, fazer aqui toda uma criatividade, né, uma questão de organização inteligente mesmo, para a gente gastar menos tokens. Porque qual que é a minha diferença aqui, né, como criador de agente, de algum, sei lá, iniciante amador ali? A diferença é o quê? Os dois conseguem entregar o mesmo resultado. A diferença é que, enquanto tu vai pagar ali $10 comigo para entregar esse resultado, com o outro lado tu vai pagar 100, 200, $1.000 para entregar o mesmo resultado. Por quê? Porque eu otimizo a pesquisa, né? O outro ele não sabe fazer isso. Vou falar questão de segurança e tal, que não vem ao caso também. Foi mais para te explicar o que é isso aqui. Reduções de alucinações. É justamente isso aí, né? Quando ele não tem na janela de contexto, ele inventa uma resposta. Por exemplo, tu manda um PDF, aí tu esgotou, né? Só que ele continua respondendo, ele continua cuspindo informações. Só que ele não sabe mais, porque ele já perdeu a janela de contexto. Alô, então ele responde errado? Responde errado. Por quê? Tu não tem janela de contexto, então para ele só funciona dali para baixo, ele só tem aquilo ali de conhecimento, fora o conhecimento que ele já foi treinado. Então ele vai começar a alucinar, é isso que a gente chama. Quando que você tem que corrigir isso aqui? Quando você tem que passar mais informações, você tem que aumentar esse limite. Aqui no GPT-5, para tu usar ali, ó, vou assinar o GPT-5 lá na OpenAI, tu só tem 400 mil tokens para isso. Agora, usando a API, né, igual a gente usa a API, a gente monta os nossos próprios sistemas utilizando a ferramenta deles por trás dos panos, né, aí a gente consegue colocar isso aqui um valor muito maior, passando aqui, porque a gente tem esse controle, né. Eu posso, por exemplo, Luan, não tem como, e se eu dividir em duas, por exemplo, e chamar duas questões, chamar dois agentes? Eu posso. Eu tenho funcionalidade rodando aqui com 6 agentes. E, na verdade, eu já vi até mais. Já vi uma funcionando com 18. A minha é 6 aqui, mas, enfim, dá para colocar infinitos. Basta ter uma organização, uma inteligência por trás disso. Disponibilidade e preço. Foi disponibilizado para todos os usuários, com limites de uso diários. Ali para gratuito e pago. Os dois já têm acesso ao GPT-5. Então, assim, você tem uma chance de experimentar, né? Você vai ali, vai estar conversando, as primeiras respostas vão ser com eles, porque vai ser mais rápido, vai ser respostas mais atualizadas e tal, mas passou aquele limite ali no plano gratuito, você vai utilizar os outros modelos. No plano pago é a mesma coisa, também tem um limite, só que o limite é maior. O que esperar, né? O que você tem que esperar aí do GPT-5? Ele vai dar maior autonomia e desempenho de nível especialista. Então ele vai dar respostas mais precisas e confiáveis, porque agora ele melhorou, né, como ele faz a busca e entrega mais rápido. Geração de código de maior qualidade. Então isso aqui é um ponto que ele perdia muito para a Cloud, por exemplo, que era bem melhor, mas bem melhor mesmo que o OpenAI. Então ele tentou melhorar nisso para pegar esse público também. Uma colaboração mais eficaz em tarefas criativas e de escrita. Então, assim, cara, você vai ter vários agentes, né? O que um vai se especializar ali, por exemplo, em copywriter, o outro vai se especializar ali em montar um prompt para gerar imagem, o outro vai se especializar em montar uma descrição para Instagram, não sei, o outro vai se especializar em cuidar da sua agenda. Cada um vai ter sua especialidade, a gente já faz isso. Então, o que ele está prometendo aqui é que ele vai ficar mais eficaz. Melhor o desempenho em tarefas que exigem uso de ferramentas. A gente tem várias ferramentas. Uma delas, por exemplo, no meu agente. Se eu tenho um agente que ele cuida da minha agenda, ele tem que acessar a minha agenda. Vamos supor que a minha agenda é um Google Agenda. Ele tem que conseguir acessar o meu Google Agenda para ver os meus horários, para ir lá e marcar, para agendar, para remarcar, para cancelar.
Isso é uma ferramenta, então ele tem que ter esses acessos. Então, ó, ele vai ter maior desempenho em tarefas que usem essas ferramentas. Então, o que a gente vai testar aqui do nosso lado? Vamos supor que a gente usa aqui o 4.1 para gerenciar essas ferramentas. Será que se eu usar será que se eu usar o GPT-5, vou ter o mesmo resultado de um custo menor? Se sim, beleza, vou usar. Se não, se o outro continua menor, vou pegar o menor custo, porque o que eu quero é o resultado. E dentro do resultado, dentro da qualidade, eu quero o menor custo. Se eu tenho 10 opções, dessas 10, 5 me entregam um bom resultado, que é o resultado que eu quero, é o bom resultado. Dessas 5 eu vou pegar o mais barato, não faz sentido pegar o mais caro. É aí que tá a diferença aí de um profissional. Quando usar o GPT-5 e quando continuar no 4.1 ou no 4.0? Eu perguntei isso também, porque, igual eu te falei, tem coisas que a gente não precisa disso. Igual aqui a gente já consegue ver, ó, ele trouxe algumas coisas que o 4A é melhor do que o 5, outras coisas que o 4.1 é melhor. Então vamos ver o que é melhor o 5? Tarefas complexas de codificação, análise e pesquisa de dados. Excelente, concordo 100%. Por quê? Porque antes até o 4.1 era horrível, igual eu falei, o Cloud era bem melhor. Não preciso nem ler justificativo aqui, porque eu sei que é verdade isso aqui. Sei que é verdade no sentido de que ele pode melhorar, né? Eu ainda não testei a fundo para ver se realmente está melhor que o Cloud. Só que pode ser melhor que o 4.1, eu não tenho dúvidas. Essa é aqui a minha concordância nisso. Desenvolvimento de aplicações e agentes de IA. Está falando que o 5 é melhor. Por quê? As melhorias nas capacidades de agente e uso de ferramentas, é aquilo que eu expliquei, permitem a criação de sistemas mais autônomos e confiáveis. Cara, isso aqui tem que testar. Não tem como eu falar que é melhor ou não. Hoje a gente utiliza o 4.1 para isso, dependendo até o 4O, mas a gente não utiliza, por exemplo, o 4O Mini. Ele não é bom para ferramenta. Então, tem que testar e analisar. Mas se está indicando aqui, a pesquisa é porque já rodou alguns benchmarks, então quer dizer que a gente vale a pena testar. Aqui, ó, onde eu falo 4.1 é porque não vale nem a pena testar o 5, sabe? Análise de grandes documentos de base de código. Novamente, ênfase em código. Isso aqui está muito voltado aí para a questão de grande quantidade de dados. Se você tem ali uma empresa que precisa ter muitos dados, né, processados, às vezes melhorar um software que você tem, vai ali fazer um refatoramento, né? Então, ele está vindo aí para suprir essa demanda. Mas para outras demandas, igual que ele já começa a falar, já não justifica. Por exemplo, tarefas rápidas, criatividade com menor criticidade. Então, 4O. Então, embora seja o modelo padrão, o 4O que foi mantido para usuários pagos, ainda pode ser uma opção viável para tarefas onde a velocidade é a principal prioridade e a complexidade é menor. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu agente de IA, né? Então, eu quero ali simplesmente que ele me gere um texto, alguma coisa, ou simplesmente corrija um e-mail. Cara, eu não preciso do 5 para isso. O 4O já vai me entregar mais barato e muito mais rápido. Então, vou corrigir um e-mail, corrigir uma descrição no Instagram, vou utilizar o 4O, que é mais barato e pronto. E ainda entrega mais rápido. É isso que ele quis dizer. Workflows específicos construídos no GPT 4.1, se disponível. Para sistemas legados ou prompts altamente otimizados para o 4.1, pode ser prudente continuar usando enquanto se testa e adapta o GPT-5. Óbvio, ninguém vai testar o 5 em produção, né? Você vai fazer teste ali com uma escala menor antes de colocar em produção. Obviamente é o que a gente já iria fazer mesmo. E, obviamente, vai manter o 4.1, igual eu te falei. Ó, nem tinha lido isso aqui e a gente utiliza. E por quê? A gente roda testes, né? Antes de colocar uma aplicação ali para o cliente, a gente roda ali vários testes, cerca de centenas, né? Porque a gente tem que testar tudo para questão de segurança, questão de custos também. Nossa ideia sempre é priorizar qualidade, segurança e custos. Então, sempre vai ter mais qualidade do que custo. A gente prioriza mais isso. O custo nunca vai ser o principal, sempre a qualidade. Só que entre qualidade e custo, a gente tem o fator segurança. Então, a gente coloca aqui vários meios. Por quê? Cara, eu preciso de uma resposta de qualidade. Só que eu também não posso ir direto já para o menor custo dentro daquela de qualidade que eu falei, porque eu preciso ter alguns fatores de segurança. Então, a gente coloca algumas redundâncias, a gente coloca ali alguns filtros, que vai aumentar um pouco o custo, só que segurança, entende? Qualidade, segurança e custo. Isso aqui que eu estou entregando aqui é ouro. Isso aqui eu só falo para cliente que está fechando comigo. Mas enfim. Para quem o GPT-5 é indicado? Vamos lá. É indicado para uma ampla gama de usuários. Não estou falando em empresas, né? Desde o público geral até desenvolvedores de grandes corporações. Falou agora. Desenvolvimento e profissionais de TI, beleza? Está tentando superar o cloud aqui. Empresas do setor corporativo, o aumento da precisão e confiabilidade torna o GPT-5 uma ferramenta mais viável nos casos de uso críticos de negócio, análise financeira, interessante, porque ele já falou que melhorou a matemática, pesquisa de mercado e conformidade legal, beleza? Pesquisadores acadêmicos, não precisa nem ler, é pela quantidade ali de conteúdo que ele consegue ler e entender agora, né? Criadores de conteúdos profissionais de marketing, melhoria na escrita criativa, geração de conteúdo, permitem materiais mais refinados e envolventes. Quanto mais criativo, melhor é nessa quesito. Usuários em geral, para uso diário, respostas mais rápidas e precisas a uma gama mais ampla de perguntas, tornando um assistente pessoal muito útil e confiável. Se você utiliza o GPT ali diariamente, mas
interage pouco, né? Vai ali, tira 5, 10 dúvidas, você já está no 5, ele vai te responder rápido, responder atualizado, então realmente faz muito sentido. A análise que eu estou fazendo aqui é mais para, será que o empresário vai dar a pena investir ou não, né? Mas nesse sentido. Quanto tempo o GPT-5 ficou em desenvolvimento? Essa aqui foi outra pergunta que eu fiz, porque, cara, eu não quero mudar o que um modelo que começou no mês passado, entende? Eu sei que não foi isso, só estou te dando um exemplo. Então, foi por isso que eu perguntei. Então, mais de 2 anos, começou em julho de 23, e já registrou a marca, enfim. Novembro de 23, o CEO confirmou que o modelo estava em desenvolvimento. Então, aí, cerca de 2 anos, né? Desde a ideia ali até a entrega. Foi em agosto de 25, então, 2 anos aí, fechados. O lançamento em agosto de 2025 é, portanto, o culminar de anos de pesquisa, 2 anos. Desenvolvimento e refinamento incorporando os aprendizados de modelo intermediários e um esforço significativo para superar as limitações de seus predecessores. Fontes confiáveis, foi aqui que o Gemini Pro retirou essas informações. Então, beleza, vou colocar essas fontes aqui também na descrição, se você quiser ver aí, né, pesquisar a fundo se faz sentido ou não. Mas aqui a minha ideia é o quê? Cara, eu utilizo aqui IA o tempo todo, tanto para clientes quanto para mim, igual aqui eu utilizei o próprio para fazer uma pesquisa para mim, sabe? Em vez de eu ir caçar site por site desses aqui, ó, eu já pedi ele para fazer essa pesquisa por mim, me trazer aqui as informações que eu queria, respondendo as perguntas que eu queria e me trouxe a fonte. É isso que eu preciso. E além disso aqui, a gente utiliza para muitas outras coisas, né? Geração de conteúdo, infinitas as possibilidades. A questão é, o GPT-5 é para você ou não? Somente você para responder. Porque eu te apresentei aqui quais são as melhorias, quando usar ou não, e ainda te falei em questão de empresa, quando vai utilizar também ou não. Até questão de custo, né? Porque para empresa tem custo. Se você está aqui no GPT, na sua conta normal de usuário, você não vai ter custo ali, a não ser que você assine um plano Plus. Mas para empresa isso é muito impactante, e a gente está rodando testes aqui para ver se vai adaptar para algum cliente ou não, se vai fazer sentido ou não. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, porque, assim, é difícil a gente pensar em um conteúdo que vai agregar audiência, de verdade, um conteúdo ali, e que você ainda consiga fazer aqui 3 vezes por semana, porque não tem tantas novidades, assim, tem que pensar um tema e ainda fazer uma pesquisa aprofundada. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, onde eu peço uma IA para pesquisar de verdade, e vir aqui explicar a minha opinião, tentei colocar aqui, explicar tudo, deixa um comentário aí para mim, vai ser importante eu ter esse feedback, se esse tipo de conteúdo que é interessante ou não. E assim, se você precisar de um agente IA para sua empresa, você está no lugar certo. Ali, acredito que deu para ver, né, com pouco do que eu pude explicar aqui, alguns dos nossos diferenciais, principalmente questão de segurança, que eu não posso nem chamar de concorrentes, mas o que os concorrentes não se preocupam tanto, a gente aqui tem alguns filtros em questão sobre isso. Mas estou aqui simplesmente para te entregar aí um conhecimento. Se você quiser esse agente de IA para sua empresa funcionando bem, procura aqui mediaprime.online, o link está na descrição, vou te ajudar com isso. E se você quiser um CRM que eu uso e indico, crmp.com, e é isso, qualquer coisa a gente está disponível. Tem agente de IA, inclusive, nessas 2 empresas que eu citei, rodando ali 24 horas por dia, você pode ir lá e testar. Só pegar o número lá do site e mandar uma mensagem no WhatsApp, já vai estar lá o agente ativo funcionando. E você pode testar ali na prática, beleza? Meu nome é Carvalho, um abraço e até o próximo vídeo.